Olá a todos, eu me chamo Tayane, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Espírito Santo e a minha apresentação ela é intitulada Atividades Biológicas e Composição Química de Myrciaria tenella. A Myrciaria tenella é uma espécie da família Myrtaceae. Essa família é uma das maiores e mais diversificadas famílias de angiospermas encontradas no território brasileiro. Possui um emprego econômico muito importante, principalmente devido à produção de frutos, como a goiaba, pitanga, jabuticaba, que são utilizados pela população na alimentação e utilizados pela indústria para a produção de sucos, doces, vitaminas, dentre diversos outros produtos. Muitas espécies dessa família são utilizadas como plantas medicinais e algumas atividades biológicas já foram cientificamente comprovadas, como atividade anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, dentre diversas outras. Dentro da família Myrtaceae existe um grupo de espécies que possui um potencial hipoglicemiante bem característico. Essas espécies elas são conhecidas pela população como plantas insulínicas, devido a essa atividade apresentada. Mais especificamente sobre a Myrciaria tenella, ela é popularmente conhecida como cambuí e pode ser encontrada em diversos estados brasileiros, principalmente na faixa litorânea do país. Poucos são os estudos encontrados referentes a essa espécie, sendo que o que a gente encontra se refere basicamente à composição química de óleos essenciais obtido das folhas, que já apresentou atividade antimicrobiana e anti-inflamatória, e os óleos obtidos dos frutos, que já apresentou uma atividade antioxidante. Então, devido a todas essas características, o objetivo do meu trabalho foi avaliar química e biologicamente as partes aéreas de Myrciaria tenella. Para isso, essas partes aéreas elas foram coletadas na cidade de São Mateus, região norte do estado do Espírito Santo. Essas partes aéreas elas foram maceradas com metanol e esse extrato metanólico foi utilizado para o estudo químico e para avaliação das atividades biológicas. Então, esse extrato metanólico ele foi submetido a uma triagem fitoquímica preliminar a fim de determinar quais eram as classes químicas presentes nesse extrato. Foi realizada uma quantificação de compostos fenólicos e flavonoides, que são os grupos mais envolvidos com a atividade antioxidante observada em plantas medicinais, e foi realizada uma análise por espectrometria de massas com eletrospray no modo negativo. Para a avaliação das atividades biológicas, foram realizados ensaios espectrofotométricos in vitro. Para avaliação da atividade antioxidante foram utilizados dois radicais sintéticos, o ABTS e o DPPH, e para avaliar a capacidade desse extrato em inibir enzimas envolvidas na metabolização do carboidrato, foi realizado um ensaio utilizando a enzima alfa-amilase e um outro ensaio utilizando a enzima alfa-glicosidase. Então, após a realização de todos esses testes, foi possível identificar a presença de saponinas, taninos, triterpenos, esteroides e compostos fenólicos na composição do extrato metanólico da Myrciaria tenella. Os compostos fenólicos se encontravam numa concentração de 142 mg de equivalente de ácido gálico por grama de extrato e os flavonoides numa concentração de 45,82 mg de equivalente de rutina por grama de extrato. Pela espectrometria de massas foi possível identificar a presença de ácido gálico e ácido químico, comprovando então a presença de compostos fenólicos nesse extrato metanólico. O extrato ele foi capaz de atuar como antioxidante frente aos dois radicais testados, sendo que quando a gente observa os resultados obtidos com o radical ABTS, nas 4 maiores concentrações, o extrato ele conseguiu atuar de uma forma muito semelhante ao padrão antioxidante utilizado. Quando a gente observa mais especificamente os valores de EC50 obtidos, a gente consegue afirmar que esse extrato possui uma expressiva atividade antioxidante frente a esses radicais sintéticos in vitro. Parte dessa atividade pode ser explicada devido à composição fenólica, como por exemplo, o ácido gálico e o ácido químico possuem hidroxilas livres que podem atuar estabilizando os radicais presentes ali no meio, ou seja, podem atuar como compostos antioxidantes, favorecendo esse resultado observado frente a ambos os radicais. Esse extrato ele também foi capaz de inibir a atividade das enzimas testadas, inibindo 54% da atividade da alfa-amilase e 82% da atividade da alfa-glicosidase. Isso também pode ser explicado devido à presença desses compostos fenólicos. O ácido gálico ele já foi descrito como inibidor da alfa-amilase e da alfa-glicosidase, e o ácido quínico e seus derivados já apresentaram uma atividade frente à alfa-glicosidase, o que pode ajudar a gente a entender esses resultados observados, onde o extrato metanólico das partes aéreas de Myrciaria tenella foi capaz de inibir ambas enzimas, mas ele foi mais ativo frente à alfa-glicosidase. Então, com isso, a gente pode concluir que a Myrciaria tenella ela possui um grande potencial farmacológico,
atividades biológicas ainda pouco exploradas, e ela é uma promissora fonte de compostos antioxidantes e compostos capazes de inibir a enzima alfa-amilase e a enzima alfa-glicosidase. Aqui estão listadas todas as referências utilizadas para a confecção dessa apresentação e para a realização da pesquisa. Eu deixo meu muito obrigada a todos que assistiram essa apresentação e a todos que contribuíram para o desenvolvimento dessa pesquisa até o momento. Muito obrigada a todos vocês.